Benção, Bom mãe. dia, Bom querida. dia. Seja Agora tá bem-vinda. Bom gravando, dia, tá? Rosa. Aparece aí. Bom dia, Tudo Rosa. Agora bem? começou a gravar, tá? Bom dia, querido. Bom dia! Olha aí. Bom dia. Bom, pode ler? Bom, a página é do livro Fonte Viva, pelo Espírito de Emmanuel, item 149, no culto à prece. E, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Atos 4:31. Todos lançamos em todo de nós forças criativas ou destrutivas, agradáveis ou desagradáveis, ao círculo pessoal em que nos movimentamos. A árvore alcança-nos com a matéria sutil das próprias emanações. A aranha respira no centro das próprias teias. A abelha pode viajar intensivamente, mas não descansa, a não ser nos compartimentos da própria colmeia. Assim também, o homem vive no seio da criação, das criações mentais a que dá origem. Nossos pensamentos são paredes em que nos enclausuramos ou asas com que progredimos na ascesse. Como essas viverás. Nossa vida íntima, nosso lugar. A fim de que não perturbemos a lei do universo, a natureza somente nos concede as bênçãos da vida de conformidade com as nossas concepções. Recolhe-te e enxergarás o limite de tudo que te cerca. Expande-te e encontrarás o infinito do teu existir, para que nos elevemos com todos os elementos da nossa órbita. Não conhecemos outro recurso, além da oração, que pede luz, amor e verdade. A prece, traduzindo aspirações ardentes de subida espiritual, através do conhecimento e da virtude, é força que ilumina o ideal e santifica o trabalho. Narram os atos que, havendo os apóstolos orado, tremeu o lugar em que se encontravam e ficaram cheios do Espírito Santo. Iluminou-se-lhes o anseio da fraternidade, engrandeceram-se-lhes as mentes congregadas em propósitos superiores, e a energia santificadora felicitou-lhes o Espírito. Não ouvides, pois, que o culto à prece é marcha decisiva, a oração renovar-te-á para a obra do Senhor dia a dia, sem que tu mesmo possas perceber. Emmanuel. Quer fazer a prece, Ângela? Posso fazer. Então, aproveitando esse momento em que estamos ambientados, no propósito de nos conectar, de nos abraçar com esses amigos espirituais, estamos aqui, Pai, reunidos mais uma vez, com o intuito de aprender, de nos fortalecer e de ampliar a nossa capacidade. Que possamos, através do estudo, das reflexões desta manhã, fazer da nossa vida um pouco mais direcionada para o bem. Os nossos pensamentos e os nossos sentimentos possam ser orientados por nós para o melhor caminho, para as melhores ações. Que a tua paz, Senhor, esteja sendo recebida por todos nós neste momento, porque sabemos que ela está sempre à nossa disposição. Que nós possamos abrir os nossos corações para receber todas as bênçãos, todos os benefícios, todos os amparos que são destinados a todos nós. Que toda a humanidade possa também estar disposta a receber
cada vez mais essa tua luz, esse teu amparo. Que abramos os nossos corações nesse momento, nos unamos na boa vontade, no amor, que a tua luz envolva toda a humanidade, esteja conosco hoje agora e sempre. Que assim seja, graças. Graças a Deus. Graças a Deus. É só. Desse. Só no pão. Ainda é minha vez. Ok. Ângela. Oi, Maria Emília. Oi, tá falhando demais. Será que se a gente fizesse pelo Zap não ia ser melhor? Tá cortando demais, Tá demais. caindo muito A aí, Deise né? tá tentando entrar. Eu vi, Deise. Muito, é. É o meu que tá caindo? O meu tá bom. O seu que tá caindo. É o meu que tá caindo? Eu vou trocar. É o seu. Eu vou Vê se não trocar. tá no Bluetooth, que às vezes a gente Eu vou sem trocar querer de liga o lugar, então. Bluetooth. Não, eu vou sair trocar de lugar. Tá muito difícil aqui. E aí, se ficar complicado, a gente vai para Nós colocamos a aula na sexta-feira, atendendo vídeo. Tá sempre toda hora comigo aqui, ó. A Deise que tem entrado. Pronto. Vê se melhorou agora. Que foi isso? Troquei de lugar. Ah, tá. Fica aí, de repente Eu melhora. estava lá embaixo, eu vinha da cabecinha. Que aqui talvez fica melhor. Ah, tá. Para mim tá cortando demais a conta. Podemos continuar então, né? Você vai fazer a leitura? A gente vai fazer um apanhado aqui desse item 2, em que Kardec fala que os espíritos recomendaram que fizessem esse capítulo em relação às preces, né? E colocou a oração dominical, ou seja, o Pai Nosso, né? Não só como uma prece, mas como um símbolo de todas as preces como elas deveriam ser, né? Porque, na verdade, essas palavras de Jesus, ela pode suprir todos os pensamentos que lhe conjugue. E é perfeita, né? Porque ela é concisa, ela é simples e sublimada, né? Então, nessa oração, ela resume todos os deveres do homem para consigo mesmo, para com o próximo e para com Deus, né? Tem uma profissão de fé que eles falam, né? Um ato de adoração, né? De submissão, o pedido das coisas necessárias à nossa vida e o princípio da caridade, quando ele fala ali do perdão, né? E as coisas necessárias quando a gente pede que não falte nada para nós, né? Então, a gente pode fazer a oração dominical na sua forma mais simples, né? Que é orar o Pai Nosso, ou na forma desenvolvida como eles colocam aqui, né? Então, a gente tem o item 3, que ele começa na primeira parte que fala Pai Nosso que estás no céu. Aí ele já englobou o quê? Todos nós. Pai Nosso. Pode eu estou aqui, o chinês, o japonês, o americano, o europeu, todos são filhos de Deus, né? Santificado seja o teu nome. E aí a gente santifica o nome de Deus, que é o ato de adoração em si, né? Então, alguém quer ler esse pergunta aqui, que a gente vai fazendo por parte e vai comentando, né? Quer ler, Rosa? Eu queria fazer um comentário sobre esse Pai Nosso, sobre essa primeira, essa primeira frase, né? Na verdade, são duas orações, duas frases, 3, eu acho.
Pai nosso, né, que aí chama todos nós, Pai de todos nós, que estás no céu, que aí esse céu é o céu buscado por todos nós, né? Eu não estou nem lendo aqui, porque daqui a pouco eu vou ler. É o céu buscado por todos nós, que na verdade é esse céu interior, né? Onde está o seu céu, onde está o seu coração. E santificado seja o vosso nome. E o nome de Deus, que é muito interessante, eu tenho algum tempo, né, feito deve ter sido alguma orientação espiritual, e eu estou fazendo um estudo bíblico com uma moça que ela é testemunha de Jeová. E aí ela me falou sobre o nome de Deus. Você sabia que Deus tem nome, tá? Deus tem um nome, é Deus. Aí ela me falou, né, testemunha de Jeová, então o nome é Jeová. E aí ela falou, sabe o que significa Jeová? Eu falei, não sei. É a causa de tudo que existe. É a causa de tudo que existe. E aí eu falei assim, gente, que maravilha, porque na verdade, quando os espíritos foram responder para Kardec que é Deus, eles responderam que era o princípio de tudo, né? É a causa de tudo que existe. Na verdade, não com essas palavras, né? Mas a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Então, como a gente. Então, esse nome é o nome que está sendo santificado, né? Por ele ser a causa primária de todas as coisas. E aí eu achei muito interessante aqui só falar aqui, né? Então, cremos em vós, Senhor, porque tudo nos revela o vosso poder e a vossa bondade. A harmonia do universo é a prova de uma sabedoria, de uma prudência e de previdência que ultrapassam todas as faculdades humanas. O nome de um ser soberanamente grande e sábio está inscrito em todas as obras da criação, desde a relva humilde e do menor inseto, até os astros que movem no espaço. Por toda parte, vemos a prova de uma solicitude paternal. Cego, pois, é aquele que não vos glorifica nas vossas obras, orgulhoso aquele que não vos louva, e ingrato aquele que não vos rende graças. Quer dizer, né, a gente cada vez mais entendendo que Deus é a causa primária de todas as nossas coisas. Mas é esse encantamento, né? Ângela, tenta falar aí com a Deise para ela entrar no Jitsi, onde ela vai apertar, que eu acho que ela aperta errado, ela não consegue entrar. Né? Então, vamos ver aqui, esse encantamento que a gente tem em relação às coisas da natureza. A gente está diante do mar, a gente se extasia, a gente está numa floresta, diante das árvores, da beleza de uma flor, ou da inocência de um menino, ou uma florzinha que nasce lá no... A gente sente esse encantamento e a gente olha e percebe o pôr do sol, né, o nascer do sol, a chuva benéfica que chega, e esse encantamento em nós traz essa alegria, e nessa hora a gente está integrado com o nosso Pai. Né? Aí é que diz assim, santificado seja o teu nome. Né? Então a gente está ali santificando, a gente está agradecendo e reconhecendo as maravilhas, as belezas do Pai, né? Seja o nosso corpo físico, seja a cura de uma doença, tudo que vem da graça do Pai. Então, quando a gente já consegue perceber isso, é muito lindo isso. É uma alegria muito grande que está dentro de nós, porque a gente já consegue olhar e ver Deus ao nosso redor, né? Então, vamos passar para o segundo item. Rosa, você quer ler? Rosa, lê. Venha a nós o teu reino. Esse? Senhor, deste os homens lei plena e sabedoria, e que lhes dariam a felicidade, se eles observassem. Como essas leis faria reinar entre si a paz e a justiça, e se ajudariam mutuamente, em vez de se maltratarem, como o fazem. O forte sustentaria o fraco, em vez de o esmagar.
Evitaria os males que geram os abusos e os excessos de toda ordem. Todas as misérias deste mundo provêm da violência e as tuas leis, pois não há uma só infração dela que não acarrete consequências fatais. Deste ao bruto o instinto que lhe traça o limite do necessário, e ele, maquinalmente, se conforma. Mas o homem, além desse instinto, deste a inteligência e a razão. Também lhe deste a liberdade de observar ou inferir aqueles das tuas leis que pessoalmente lhes dizem a respeito, isto é, a liberdade de escolha entre o bem e o mal, a fim de que tenham mérito e a responsabilidade das suas ações. Ninguém pode pretextar ignorância das tuas leis, pois, com a tua providência paternal, quiseste que elas se gravassem na consciência de cada um, sem distinção de culto nem de nações. Aqueles que as violam é porque te menospreza. Dia virá em que, segundo a tua promessa, todos as praticarão, e a incredulidade, então, terá desaparecido. Todos te reconhecerão por soberano Senhor de todas as coisas, e o reino das tuas leis será o teu reino na terra. Diga-te, Senhor, de apressar-lhes o advento, concedendo aos homens a luz necessária para os conduzir ao caminho da verdade. Quer comentar, Rosa? Então, na verdade, inclusive nós fizemos, no culto da manhã, há sempre uma sequência interessante, né? No culto da manhã, nós estávamos lendo a passagem, a exemplo do Cristo. Aqui eu acredito que está bem ligado, porque, na verdade, o Cristo veio nos mostrar, e todo momento é um exemplo que vem a nos despertar, né? Essa lição eu li ontem e caiu hoje de novo. Então, ele vem dizendo, como diz aqui, que o fraco, né, o forte, ajudaria o fraco. E na lição diz, quando Jesus teve contato com os discípulos, e que ele conhecia todas as dificuldades dos discípulos, né? E ele não desfez de nenhum deles e nem maldisse nenhuma das dificuldades deles. Então, aqui a gente está entendendo que quando nós tivermos a consciência de que a nossa responsabilidade aqui na Terra é simplesmente respeitar as leis de Deus, procurar usar o nosso instinto para o melhor, e porque Deus deu aqui, disse nesse pedaço, desde ao bruto, deixa ao bruto o instinto que lhe traça o limite do necessário, e ele maquinalmente se conforma. Então, se nós que somos esses brutos, né? Deus nos deu, que nós somos esses brutos, que Deus nos deu o instinto e a sabedoria para que a gente percebesse que não é pela nossa força, não é pela nossa grandeza, que a gente se sente grande em certos momentos, que nós vamos conseguir estar se livrando desse mal e dessa ignorância que tanto nos avassalam a vida, né? E quando nós, aqui na Terra, tivermos essa consciência e essa libertação, nós aprenderemos que o Senhor é dono de tudo, né? Senhor se apressará-lhe o advento, concedendo ao homem a luz necessária para ao conduzir o caminho da verdade. Então, é aí que a gente vai ter a noção... Aí caiu. Gente...
Você vê quando a gente vê as bem-aventuranças, assim, que precisa para ser feliz, se vocês verem, prestarem atenção, todas as proposições... Entrou uma ligação e eu toda hora eles ligam para mim, aí caiu minha ligação. Então, quando o homem tiver essa noção de que não é a força, não é o bruto, não é a ignorância que vai nos fazer ter a noção da nossa verdade e do caminho da felicidade, é onde nós vamos estar realmente consciente do todo da nossa caminhada. E aqui, como diz aqui o título, nós estaremos realmente entrando no reino de Deus, né? No reino do céu. Pois é, aí a gente vê, né, que nas bem-aventuranças, Jesus foi colocando as proposições, e todas elas têm um sentido de futuro, né? E todas elas têm um sentido de mundo espiritual. A única passagem em que ele coloca em relação à terra é que os mansos herdarão a terra. Então, é a única passagem que Jesus fala em relação à terra. Todas as outras são em relação à vida espiritual e futuro. E os mansos herdarão a terra também futuro, mas em relação à terra, né? Aí ele diz que, aí a gente fala, quando a gente terá um mundo aqui, em que será um mundo de paz, até aquela visão do reino dos céus, né? Que todo mundo deitado na rede, que é até uma visão meia errada nesse sentido, porque não é porque a gente está no reino dos céus que a gente vai ficar só deitado, né? Porque a gente vai ter que trabalhar, né? Mas no sentido de quando a nossa terra estiver sendo regida, nós, né? Não é a terra, estou dizendo nós, pelas leis de Deus, né? Aí ele fala que nesse momento a gente vai ter paz e justiça. O que a gente não tem? A gente não tem paz e a gente não tem justiça. Né? A gente vê as desigualdades, a gente vê que as desigualdades elas sempre existirão, mas a gente vê as dificuldades do irmão e vê as ações que nós mesmos também fazendo que prejudicam os outros, né? Então, o bruto ele tem limite, mas ao homem, acima do bruto, ele deu a razão e a liberdade de cumprir essa lei que ele nos deu, né? Mas aí o que a gente faz? A gente usa essa liberdade, se a gente usar por bem, a gente vai colher o bem. Se a gente usar por mal, a gente vai colher o mal, porque cada um tem que ter o mérito de suas ações e a responsabilidade das suas consequências, né? Então, nesse dia, vai desaparecer, então, o quê? A incredulidade, porque todos verão a Deus em todos e em tudo, né? Então, aí ele fala... Senhor, apresse então logo isso, né, para que a gente consiga esse caminho da felicidade, né? Então, vamos agora para o 3. Meire, você quer ler o 3? Pode ser. Seja feita a vossa vontade, na terra como no céu. Se a submissão é um dever do filho com relação ao pai, no inferior para com o superior, quanto não deve ser maior a criatura na relação com seu Criador. Fazer a vossa vontade, Senhor, é observar as vossas leis e se submeter sem murmurar aos vossos decretos divinos. O homem a isso se submeterá quanto a compreender que sois a fonte de toda sabedoria e que sem vós ele nada pode, então fará a vossa vontade na terra como os eleitos no céu. Aí eu destaco aqui o fazer sem murmurar. A Ângela estava falando sobre estudar com uma menina do Testemunho de Jeová. Eu sou cercada de evangélico. Então, de vez em quando tem uma coleguinha aqui que quer estudar a Bíblia, fazer estudo. E
eu faço com elas. Por quê? Porque eu estou aprendendo. A Bíblia também a gente tem que saber as coisas. E fala muito sobre isso, você passar pelas dificuldades sem murmurar. Então, eles dizem que Deus não aceita. Deus como é que eles falam? Deus repudia o murmurar, o reclamar, o se sentir aquele filho excluído. Ah, Deus, por que isso comigo? Por que aquilo comigo? Cheio dos porquês. Isso é murmurar, né? E a gente tem que aceitar o que vem de Deus, porque tudo que Deus manda pra gente é ensinamento, como é que se diz? É polimento, né? Nós só recebemos o que nós precisamos para evoluir. As lições que nós temos na vida são todas para a gente evoluir. Então, a gente não pode perder tempo reclamando, murmurando, achando ruim, sabe? Porque ele sabe mais do que a gente. Nós estamos aqui com as missões que nós devemos para o nosso crescimento, para o nosso aprimoramento, né? Vamos lá para o quarto, Ângela. E ontem eu assisti um vídeo tão interessante falando sobre isso, que o homem, quando foi criado à imagem e semelhança de Deus, ele só tinha instinto. E ele não errava, porque o instinto não erra, né? O instinto, ele é fiel às leis divinas. E o homem, quando ele adquiriu o livre-arbítrio, ele começou a fazer escolhas e ter o direito de escolher entre o bem e o mal, como está escrito aqui, né? Só que os anjos, os espíritos evoluídos, eles se eximem do livre-arbítrio para seguir somente as leis de Deus. Na verdade, eles fazem a escolha livre, né? De seguir as leis de Deus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Dai-nos o alimento necessário à manutenção das forças físicas e dai-nos também o alimento espiritual para o desenvolvimento do nosso espírito. O animal encontra a sua pastagem, mas o homem deve o seu alimento à sua própria atividade e aos recursos da sua inteligência, porque o criastes livre. Vós lhe disseste, amassarás o teu pão com o suor do teu rosto, e com isso fizeste do trabalho uma obrigação, que o leva a exercitar a sua inteligência na procura dos meios de prover as suas necessidades e atender o seu bem-estar. Uns pelo trabalho material, outros pelo trabalho intelectual. Sem o trabalho, ele permaneceria estacionário e não poderia aspirar à felicidade dos espíritos superiores. Assistis ao homem de boa vontade, que em vós confia para o necessário, mas não aquele que se compraz na ociosidade e gostaria de tudo obter sem esforço, nem ao que busca o supérfluo. Capítulo 25. Quantos há que sucumbem por sua própria culpa, pela sua incúria, pela sua imprevidência ou pela sua ambição, por não terem querido contentar-se com o que lhes deste? São estes os artífices do próprio futuro, e não têm o direito de queixar-se, pois são punidos naquilo mesmo em que pecaram. Mas mesmo a eles não abandonais, porque sois infinitamente misericordiosos, e lhes estendeis a mão providencial, desde que, como o filho pródigo, retornem sinceramente para vós. No capítulo 5, número 4. Antes de nos lamentarmos de nossa sorte, perguntemos se ela é a nossa própria obra. A cada desgraça que nos atinge, verifiquemos se não poderíamos tê-la evitado. Repitamos a nós mesmos que Deus nos deu a inteligência para sairmos do atoleiro e que de nós depende aplicá-la bem. De que a lei do trabalho condiciona a vida do homem na terra. Dai-nos a coragem e a força de cumpri-la. Dai-nos também a prudência e a moderação, a fim de não pormos a perder os seus frutos. Dai-nos, pois, Senhor, o pão nosso de cada dia, ou seja, os meios de adquirir pelo trabalho as coisas necessárias, pois ninguém tem o direito de reclamar o supérfluo. Se estivermos impossibilitados de trabalhar, e confiemos na vossa divina providência. Se estiver dos vossos desígnios provar-nos
com as mais duras privações, não obstante os nossos esforços, aceitemo-lo como a justa expiação das faltas que tivermos podido cometer nesta vida ou numa vida anterior, porque sabemos que sois justos e que não há penas imerecidas, pois jamais castigais sem causa. Preservai-nos, ó Senhor, de conceber a inveja contra os que possuem aquilo que não temos, ou mesmo contra os que dispõem do supérfluo quando nos falta o necessário. Perdoai-lhes, se esquecem a lei da caridade e do amor ao próximo que ensinais. Capítulo 16, número 1. Afastai ainda do nosso espírito a ideia de negar a vossa justiça, ao ver a prosperidade do mal e a infelicidade que abate às vezes o homem de bem, pois já sabemos, graças às novas luzes que ainda nos destes, que a vossa justiça sempre se cumpre e não faz exceção de ninguém, que a prosperidade material do maldoso é tão efêmera como a sua existência corporal, acarretando-lhe terríveis reveses, enquanto será eterno o júbilo daquele que sofre com resignação. Capítulo 5, número 7, 9, 12, Pois 13. é. Quer Já comentar? falou tudo, né? Não precisa falar A nada. Deise, ela tá com o som e o vídeo desligado, por isso que ela não entra. Ela falou, eu perguntei se ela estava ouvindo a gente. Ela falou que não sei se agora ela já está ouvindo. É porque tá desligado, tanto o vídeo quanto o som. Eu tô vendo aqui, ó, que tá desligado. Mas olha só, você quer comentar essa parte? Né? Eu acho que não, eu acho que já está tudo dito. Pois é, esse pão nosso, né? Que às vezes assim, me dá o pão nosso. E o que a gente precisa, gente? Isso aí é muito, muito profundo isso, por quê? O que a gente precisa por um dia? Um prato de comida, um copo de água, coisa. Então aí a gente vê que aquilo que a gente precisa pelo dia daria para todos. E aí o que a gente faz? A gente quer guardar para 30 dias, para 15 dias, ou quer usar da Previdência além, quer ter por um ano, quer não ter problema, e aí falta para os outros. Né? Então, é necessário que o alimento chegue para a sustentação das nossas forças. Mas aqui a gente está falando num plano geral, né? Em que ele começa falando de Deus, do Pai Nosso, né? E o reino de Deus. Aí a gente vê, o passarinho tem o seu alimento, o peixe tem o seu alimento, todos os animaizinhos têm os seus alimentos. Então há as leis de Deus que são perfeitas e que regem toda a vida, não só a vida do ser humano, mas a vida em si, que preserva, que tem o mineral, que tem o vegetal, que tem o animal, no animal, no ápice da cadeia, você tem o homem, né, já com seu livre-arbítrio, com as suas escolhas, que interfere em todos os outros reinos, porque o homem é co-criador, e muitas das vezes a gente não as boas escolhas, né? A gente faz as escolhas erradas e a gente interfere nesse equilíbrio que há entre todos os reinos da vida. Então ele está dizendo assim, ele pede assim, dá-nos alimento indispensável à sustentação das forças, mas dá também o alimento espiritual. Aí ele fala dos dois, né? Então, aí ele fala, ajudas o homem de boa vontade, quem te confia, né? Porém, aquele que se compraz na ociosidade e desejar a tudo obter sem esforço, nem aquele que busca o supérfluo. Então, ele dá a todos, independente se o homem usa errado essa sua ação, né, e que ele junta e que ele terá que prestar conta, né? Tem até aquela passagem em que do Senhor que deu uma grande quantidade na plantação de colheita e ele não tinha aonde colocar, preocupar com aquele sentido, ele diz, já sei, vou aumentar os meus armazéns, né? Então, em nenhum momento ele pensou assim, nossa, vou dividir então com os meus trabalhadores, né? Que plantaram, que colheram,
né? Não, ele falou, não vou aumentar. Aí o anjo vira para ele e diz, louco que és, ainda hoje te pedirei a tua alma. Quer dizer, um ato, uma escolha que ele fez, num momento importantíssimo da vida, porque ele já estava para desencarnar, né? E ele poderia ir enriquecido por ter doado aquele excedente que ele não tinha como armazenar, né? No entanto, ele egoisticamente deliberou que ele ia guardar mais. E nisso ele chegou lá sem nada. E não aproveitou nem a parte que ele esperava de colher e nem aquele excedente que ele teve. Né? De qualquer maneira, ficou para outras pessoas. Então, aí a gente tem atenção, quando a gente pede dar-nos o pão de cada dia, né? Que quantidade é esse pão que a gente precisa para o dia? Né? Então, vamos lá, para outra parte. Quem gostaria de ler? Aí entra que ele fala aqui, ó. Olha o que ele fala aqui, ó. Só um instantinho. Resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo, para com o próximo. Encerra uma profissão de fé, que é a crença em Deus, né? Um ato de adoração, quando a gente agradece, quando a gente louva Ele, e um ato de submissão. Aí ele fala o pedido das coisas necessárias à vida e o princípio da caridade, né? Aí a gente sabe que a única condição que nós temos para entrar no reino dos céus é através da caridade, né? Aí a gente chega aqui, não, né, da caridade não, o perdão das ofensas é o princípio da caridade, né? Então, né, aqui ele vai mostrando como que Deus é tão perfeito, que ele diz, colocou a criança, que ele falou no item anterior, né, do que o homem só busca o necessário, mas as nossas crianças, quando nascem, elas não conseguem sobreviver sozinhas. Elas precisam do adulto ao seu lado, de alguém que cuide, lhe dê alimento, senão ela morre. Então, aí é o desenvolvimento do sentimento, é o cuidar do outro, é o sentido da caridade, né? E o perdão das ofensas também é o sentido da caridade. Né? Então, ele vai trabalhando em nós os sentimentos já. Pode ler a parte. Pode? Pode? A parte 5, né? Isso. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos que nos devem. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos ao que nos ofende. Cada uma das nossas aflições, as tuas leis. Senhor, é uma ofensa que te fazemos, é uma dívida contraída que, cedo ou tarde, teremos de saldar. Pedimos-te que nos perdoes pela tua infinita misericórdia, sob a promessa que te fazemos, de nos esforçarmos para não contrair novas dívidas. Tu nos impuseste por lei expressa a caridade, mas a caridade não consiste apenas em assistirmos os nossos semelhantes em suas necessidades. Também consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Com que direito reclamaríamos a tua indulgência, se nós mesmos não a aplicamos em relação àqueles de quem nos queixamos? Dá-nos força, ó meu Deus, para sufocar em nossa alma todo ressentimento, todo ódio e todo rancor. Fazer que a morte não nos surpreenda, guardando no coração desejos de vingança. Se te aprove tirar-nos hoje mesmo deste mundo, fazer que possamos apresentar-nos diante de ti, puros de toda animosidade, a exemplo do Cristo, cujas últimas palavras foram em favor dos seus algozes. Capítulo 10. As perseguições que os maus nos afligem fazem parte das nossas provas terrenas.
devemos aceitá-las sem nos queixarmos, como todas as outras provas, e não maldizer dos que, por suas maldades, nos abrem o caminho da felicidade eterna. Visto que nos disseste, pela boca de Jesus, bem-aventurados que sofrem pela justiça. Bendigamos, portanto, a mão que nos fere e humilha. Uma vez que as mortificações do corpo nos fortalecem a alma e seremos exaltados por efeito da nossa humildade. Capítulo 12, item 4. Bendito seja teu nome, Senhor, por nos teres ensinado que nossa sorte não está irrevogavelmente fixada depois da morte, que encontraremos em outras existências os meios de resgatar e de reparar nossas faltas passadas, de cumprir em nova vida o que não podemos fazer nesta, para nosso progresso. Capítulo 4, capítulo 5, item 5. Quer comentar, senhor? Não, ainda não acabou, tá certo. Não acabou, não. Isso. Assim se explica, afinal, todas as anomalias aparentes da vida. É a luz que se projeta sobre o nosso passado e o nosso futuro. Sinal evidente da tua justiça soberana e da tua infinita bondade. Tá bom. Tá bom. Quer comentar, seu Eli? Não pode comentar, obrigado. Alguém quer comentar? Alguém quer comentar? Eu preciso ouvir. Essa passagem, ela nos leva muito a refletir, né, sobre a necessidade do perdão, porque, na verdade, do auto-perdão, né, do perdão consciencial, porque, na verdade, Deus não necessariamente, né, Deus não está nos julgando, nos condenando em momento nenhum para que devêssemos pedir esse perdão a Deus, né? Mas consciencialmente, porque as leis divinas estão na nossa consciência, quando a gente fere a lei, a gente fere a nossa consciência, né? E consciencialmente esse pedido de perdão é basicamente um pedido de realinhamento com a nossa consciência. É um pedido de ajustamento das nossas, vamos dizer assim, das nossas ações, dos nossos pensamentos com aquilo que a gente já acredita. Por quê? Porque enquanto a gente se acha, né, vamos dizer assim, incapaz e sem condições de fazer, ou muito mal, né? Uma pessoa culpada, né? Que é um dos problemas da nossa consciência, é a culpa e o medo. Então, quando a gente se acha medroso, incapaz e culpado, muitas das vezes a gente não caminha, a gente não dá passos à frente. Então, a gente precisa fazer esse reajuste consciencial, esse reajuste com as leis, né? A volta para a casa do pai, do filho pródigo. A gente precisa fazer esse reajuste para que a gente possa se sentir digno de continuar. Né? Porque muitas das vezes a gente se acha indigno. Eu não tenho direito de continuar porque eu fiz o mal. Mas quando a gente se acha perdoado, aí nessa fala aqui, né? Deus me perdoe para que eu consiga continuar com a sua misericórdia, que a sua misericórdia possa me alcançar, então eu faço consciencialmente esse ajuste, eu recebo do Pai esse abraço, que é o abraço do pai para o filho pródigo, eu aceito esse abraço, porque o grande problema é esse, né? Enquanto a gente fica na culpa, a gente não aceita essa misericórdia, não aceita esse abraço. Então, a gente se abre para poder receber esse novo momento em que a gente vai poder recomeçar numa nova existência, recomeçar numa nova oportunidade, para a gente poder fazer de novo. Então, a gente abre e se permite a recomeçar agora,
a cada dia, pô, eu errei hoje, mas eu posso recomeçar amanhã. E a gente se torna forte para isso quando a gente entende que a gente tem esse Pai misericordioso, que sempre vai nos dar um novo dia, um novo corpo, uma nova experiência para que a gente possa recomeçar. E recomeçar para que a gente possa fazer esse esforço do perdão para com o outro, né? Porque, na verdade, nós que, vamos dizer assim, né? Se nós passamos por uma dificuldade, seja de quem vier a dificuldade, onde vier, ela sempre vem por uma escolha nossa, por uma ação nossa no passado. Seja ela, ou mais do que uma ação nossa no passado, por uma necessidade de aprendizado para o futuro. Porque nós, na verdade, estamos caminhando para o futuro. O que fizemos, ok, deixou marcas que a gente precisa trabalhar, mas porque nos diz que a gente ainda não está pronto para um monte de coisa. Então, como a gente ainda não está pronto, a gente está se preparando. Precisamos das experiências para esse preparo. E desse resgate, né, que é tão bonitinho, assim, eu acho bonitinho, mas aquela passagem do mal servo, né, do mal, que ele, tadinho, ele não consegue, ele vai lá, implora pelo perdão do rei, do Senhor, vai lá, consegue o perdão, e vai lá e cobra do irmão, né? Então, quantas vezes a gente faz isso? A gente é beneficiado por essa, vamos dizer assim, a gente faz uma oração dessa, pede o perdão, pede a misericórdia. Nesse momento, a gente consegue elevar, porque para ele ter recebido o perdão, é porque ele conseguiu elevar as suas intenções, os seus sentimentos, a ponto de perceber essa misericórdia, a ponto de perceber essa bênção. Então, ele conseguiu fazer isso. Mas no primeiro momento que ele saiu dali e que ele foi ao encontro do outro, ele caiu de novo. Então, somos nós, muitas das vezes. A gente consegue, numa oração linda, às vezes até no grupo, na casa espírita, onde a gente está, a gente faz orações que envolvem a gente participa de encontros que mexem com a gente consegue elevar e sentir até uma autocura, às vezes. Mas quando a gente sai dali e vai viver na vida, a gente usa o ferro de novo, ao invés de estar continuando, né? A gente não dá continuidade ainda. Porque a gente ainda está nesse papel, né? De se achar dono e capaz de julgar, de condenar o outro, como se a gente pudesse ser Deus, esse Deus malvado, que pode sobrepor sobre a vida do outro, sobre as escolhas do outro. E se acha muito melhor do que o outro, né? Por que o outro não vai me pagar se ele me deve? Por que eu não posso buscar a justiça se ele me deve? Né? Onde que está esse meio termo? É verdade. Naquela passagem dos dois homens no templo orando, Jesus mostra isso, né? Que o outro cheio de orgulho e o outro ali humilde, se julgando pecador, né? E quem foi agraciado? Na verdade, quando a gente erra, o sentimento de culpa, ele nos afasta de Deus, né? Então é preciso que a gente compreenda que errou, que não quer mais fazer aquilo, que se levante, que vá adiante, né? E até mesmo no sentido de que pedir perdão, né, a Deus pelas nossas faltas, porque sabemos que fizemos, e por que não perdoar o meu irmão também que me pede perdão, que precisa do meu perdão, de repente nem pede, mas que precisa do meu perdão, se eu preciso do perdão de Deus, né? E como é que fica? Não dá. Não dá. Eu, para pedir perdão, eu tenho que perdoar o outro, porque eu reconheço que eu sou pecador. E por que eu não reconheço que o outro também é pecador? Né? E aí eu tenho que pedir perdão a Deus a todos os momentos. Primeiro porque a gente já erra pela ignorância, de não conhecer. Porque que é inerente ao nosso grau evolutivo. Né? E como que eu, me reconhecendo assim, vou ficar numa posição de superioridade em relação aos outros? Não tem como, não tem como. Então, cada imperfeição que nós temos, que eu tenho, é uma porta aberta, é um erro.
né? E se eu não tiver muita vigilância, e Jesus alertou sobre tudo, o que ele falou? Vigiai e orai. Vigie as suas ações. Né? O que é o autodescobrimento, a reforma íntima? É o autodescobrimento. Como eu sou. Olha, nesse ponto eu já sou legal. Esse aqui, sou legalzinho. Esse aqui estou começando. Esse aqui não. Aí quando eu me vejo naquela situação, opa, sinal amarelo. É aqui que eu caio. Porque essa é a minha imperfeição. E é assim que a gente vai crescendo em cada dificuldade que a gente tem, tá? Porque Deus nos ampara. Uma vez eu atendi uma pessoa que tinha uma vida, assim, vamos dizer, desregrada, entre aspas, né? No sentido de que ela não se achava vivendo como os outros viviam e se achava que a vida... Ela tinha um sentimento de culpa daquela escolha que ela fez, né? E aí ela perguntou para mim, como que Deus olha para mim? Ele olha para você como um filho querido que você é, no degrau que você está. Ele sabe das suas potencialidades, ele sabe daquilo que você já é capaz, ele sabe daquilo que não é capaz, ele respeita as suas escolhas, né? E nem sempre as nossas escolhas elas são de felicidade, muitas das vezes elas são de muito sofrimento, né? Mas ele está sempre lá. Você é a ovelhinha dele. Ele te ama. Então, isso tira. E isso eu vejo muito no presídio, porque eles se sentem o pior dos piores. Que não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Já é. Mas como que eu vou voltar para a casa do meu pai? Né? Eu abusei de tudo que ele me deu. Como que eu vou voltar? Como ele vai viver? Ah, então eu vou voltar como servo. Né? Então você vê a humildade dele de se descobrir que ele não era merecedor, mas que o pai era justo. Então é essa justiça que a gente tem que pedir. Né? Então vamos. Só está eu e seu Eli. O resto Não, tudo sumiu. não, A Rosa. tá aqui. Não, a Rosa, estou dizendo, estou falando seu Eli, é porque é só nós dois que estamos aqui, vocês e eu. A Ângela caiu e a Eu Selma. tô aqui, não, a Ângela não caiu nem a... Não caiu, não. Ninguém caiu, não. Ah, então fui eu. Então vamos para a última parte. É que eu estou sem visão aqui. Ah, voltou. É que aqui fala muito. A Raquel está lá embaixo usando a internet, aqui é muito fraca. Vamos lá, a última parte. Hora. Vamos lá, a última parte. Quem vai ler? Eu leio? Cadê? Então vamos lá. Não nos deixeis entregues à tentação, mas livra-nos do mal. Dá-nos, Senhor, a força de resistir às sugestões dos espíritos maus, que tentam desviar-nos da senda do bem, inspirando-nos maus pensamentos. Somos espíritos imperfeitos encarnados na terra para expiar nossas faltas e melhorar-nos. Em nós mesmos está a causa primária do mal, e os maus espíritos mais não fazem do que aproveitar os nossos pendores viciosos, em que nos entretêm para nos tentarem. Cada imperfeição é uma porta aberta à influência deles, ao passo que são impotentes e renunciem a toda tentativa contra os seres perfeitos. É inútil tudo que possamos fazer para afastá-los, se não lhes opusermos decidida e inabalável vontade de permanecer no bem e absoluta renunciação ao mal. Contra nós mesmos, pois, é que precisamos dirigir os nossos esforços, e se o fizermos, os maus espíritos naturalmente se afastarão, porquanto é o mal que os atrai, ao passo que o bem os repele. Veja-se adiante, prece pelos obsidiados. Senhor, ampara-nos em nossa fraqueza, inspira-nos pelos nossos anjos guardiães e pelos bons espíritos, a vontade de nos corrigirmos de todas as imperfeições, a fim de obstarmos aos espíritos maus o acesso à nossa alma. O mal não é obra tua,
Senhor, porquanto manancial de todo bem, nada de mal pode gerar. Somos nós mesmos que criamos o mal, infringindo as tuas leis e fazendo mau uso das liberdades que nos outorgaste. Quando os homens ao cumprirmos o mal, quando os homens as cumprirdes, o mal desaparecerá da terra, como já desapareceu dos. O mal não constitui para ninguém uma necessidade fatal, e só parece irresistível aos que nele se comprazem. Desde que temos vontade para o fazer, também podemos ter a de praticar o bem, pelo que, ó meu Deus, pedimos a tua assistência e a dos espíritos bons, a fim de resistirmos até à tentação. Né? Então, a gente já estava falando sobre isso, né? Que ele diz, a gente pede o quê? Deus não vai tirar aqui de nós, mas a gente pede o quê? Força. Meu Deus, me dá força. E é essa força que a gente pede, que nos chega, que faz com que a gente resista ao mal, né? Porque, na verdade, nós somos espíritos imperfeitos ainda, para expiar as nossas faltas e, por outro lado, para a gente se melhorar, né? Então, em nós mesmos estão as causas do mal. Aí a gente diz, os espíritos estão me envolvendo. Nada, os espíritos só estão junto de mim por causa das minhas faltas, ou mesmo contra eles. A minha responsabilidade de ação contra eles mesmos, né? Mas ele diz, como que eu vou querer afastar? Eu vou afastá-lo, sai de perto de mim, simplesmente assim? Não é isso. Porque se ele está aqui, nós dois temos que fazer um trabalho de modificação íntima, tanto ele quanto eu, e de devolução daquilo que tiramos um do outro. Então, quando eles se aproximam de nós, eles só se afastarão quando eles verdadeiramente verem o nosso esforço em domar as nossas tendências mais e não sermos mais aquele que fomos para ele, que nós fomos cruéis com ele. Né? Mas hoje não somos mais cruéis e a gente pode pedir perdão. Né? Então, aí ele fala que a gente tem que pedir a Deus que Deus nos ampare na nossa fraqueza e nos inspire nas decisões que a gente pode fazer e deve fazer para que a gente corrija esse erro, para que a gente se ampare, né? Nós ampararmos aquele que a gente prejudicou. Né? A gente não tem esse sentimento, acontece qualquer coisa, a gente atropela um bichinho, atropela uma coisa, aquele sentimento de culpa fica lá e você quer ajudar, você quer ir lá ajudar aquele bichinho, aquela pessoa, né? E esse sentimento já tem em nós, né? Então, o mal não é obra de Deus, né? O mal é nossa obra, muitas delas fruto da nossa ignorância e outros frutos da nossa egoísmo e orgulho, né? Aí ele fala que quando estivermos verdadeiramente respeitando as leis de Deus, isso não vai acontecer mais, né? Porque, na verdade, o mal, ele não é uma necessidade fatal, é o meu karma tem que acontecer, não. Eu posso pagar o meu mal com bem, né? Então, se eu prejudiquei uma criança no passado, eu agora vou ajudar um abrigo que tem 100 crianças e vou dar o meu melhor para ajudar aquelas crianças, com a parte material, com a parte do se doar, com a parte do espiritual, eu vou devolver àquelas crianças aquilo que eu prejudiquei a outra, porque senão o mal estaria fatalmente consumado na nossa terra. Não, a gente pode pagar o mal com muito bem, né? Então é outra moeda, mas a gente ainda não conhece muito essa moeda. A gente ainda tem essa outra moeda do mal, né? Então, a gente tem que pedir a orientação, o amparo, o auxílio dos amigos, para que a gente resista à tentação, que é isso que é nosso, é aquela tendência que a gente vai por ali. Aí entra o vigiar e orar, né? E para fechar, quem gostaria de ler a última parte? O assim seja. Meire, Pode ler. Questão. Eu nem sei onde está. Vai, Ângela. A Meire saiu. Não, Meire, Ele tá tá aqui. ouvindo?
Meire tá É que ela foge lê o toda último hora aqui da aí, minha lê o tela. último. Vai ler, Meire, lê a última. Lê o último. Assim seja. Pergunta. Eu sei cantar, canta. Coisa feia, fechar o livro, não estudo. Tá no mudo, Meire, tá no mudo. Ah, tá na 7ª. Assim, sim. É a Ah, última. tá. Preza a vós, Senhor, que os nossos desejos se cumpram, mas nos inclinamos diante da vossa sabedoria infinita sobre todas as coisas que não nos é dado compreender. Que seja feito segundo a vossa santa vontade e não segundo a nossa, porque não quereis senão o nosso bem e sabeis melhor que nós o que nos é útil. Nós vos dirigimos esta prece, meu Deus, por nós mesmos. Nós vos dirigimos também por todas as almas sofredoras, encarnadas ou desencarnadas, por nossos amigos e nossos inimigos, por todos aqueles que reclamam nossa assistência e, em particular, Por todos os por todos suicidas. nós, né?